A gente vai para a terceira parte da aula hoje, que a gente vai estudar o predicado e os tipos de predicado, tá? Nós temos 3 tipos de predicado. O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Antes de nós começarmos com a definição, eu quero que vocês pensem na nomenclatura. Verbal. A palavra verbal vem de que outra palavra? Vem da palavra verbo. A palavra nominal vem de que palavra? Nome. E verbo nominal nada mais é do que a junção dos dois anteriores. Predicado verbal. O que é mais importante? É o verbo. Então, o núcleo do predicado verbal vai ser sempre o verbo. Predicado nominal. Qual é o núcleo do predicado nominal? Não é o nome, mas é a palavra que qualifica o nome. Ou seja, vai ser um adjetivo, porque ele vai qualificar um nome, certo? E o verbo nominal, eu vou ter 2 núcleos. Um que vai ser o verbo e outro que vai ser o nome. Ok? Eu não trouxe apagador aqui, né? Então, para aí. A gente vai ver primeiro o predicado verbal. O predicado verbal é quando o verbo ele for um verbo de ação ou um verbo de fenômeno da natureza, que também indica ação, né? Um exemplo aqui. O gato caiu do muro. Ó, naquele processo que a gente está fazendo passo a passo, a gente marca primeiro o verbo. Qual é o verbo aqui? Caiu. Quem caiu? O gato. Então, o gato é o meu sujeito. Caiu do muro é o meu predicado. Observa que eu tenho um verbo que indica ação. Então, caiu, verbo de ação, vai ser o núcleo do predicado verbal. Presta atenção nas siglas, tá bom? Então, caiu, núcleo do predicado verbal, porque é um verbo de ação e o verbo de ação ele vai ser o núcleo do predicado verbal, correto? Agora, a gente vai ver o predicado nominal. O predicado nominal, ele tem uma característica muito própria e isso faz com que ele fique bem fácil de ser identificar, tá? Que é o quê? Ele é determinado por um verbo de estado ou um verbo de ligação. O que é verbo de estado? É aquele que você não pratica nenhuma ação. Ele indica estado ou ligação. Indica qualidade do ser. Vou dar um exemplo aqui. A menina está cansada. Qual o verbo? O verbo é estar, do verbo estar. Quem está cansada? A menina é o meu sujeito, o que sobra é o predicado. Observa que esse verbo aqui, ele não indica nenhuma ação, tá? Então, estar é um verbo de ligação, um verbo que indica estado. Qual o estado da menina? É o cansaço. Então, verbo de ligação, predicado nominal. Agora, qual é o núcleo do predicado nominal? Ele é chamado de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É a qualidade do sujeito. Quem está cansada? A menina. É a qualidade do sujeito que se encontra no predicado. Daí o nome predicativo do sujeito. É uma qualidade do sujeito que se encontra no predicado, certo? Então, predicado nominal, verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, desde que eles indiquem o estado, uma emoção, um estado mesmo, certo? Não indiquem ação. Então, vamos lá. Predicado nominal, verbos de ligação ou verbos de estado, predicativo do sujeito, que é a qualidade do sujeito.
Qual é o núcleo do predicado? O predicativo do sujeito. Então, núcleo do predicado nominal. Então, sempre o predicativo do sujeito vai ser o núcleo do predicado nominal. Predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal nada mais é que a junção dos dois primeiros. Ou seja, ele vai ter um verbo de ação e vai ter um predicativo do sujeito. Há a ocorrência também do predicado verbo nominal ter um predicativo do objeto. Mas primeiro eu vou trabalhar complementos verbais com vocês para a gente depois trabalhar o predicativo do objeto para ver essa outra ocorrência, tá? Que aí fica mais fácil. Então, por enquanto, a gente vai ver só predicado verbo nominal com predicativo do sujeito, certo? Vamos lá para o exemplo. As meninas chegaram cansadas. Verbo, gente, sempre esse processo. Acha e marca o verbo, faz a pergunta antes do verbo para achar o sujeito, o restante é o predicado. Chegaram é o meu verbo. Quem chegaram? As meninas é o meu sujeito, o que sobra é o predicado. Agora a gente vai analisar o verbo para a partir do verbo a gente achar o tipo de predicado. Verbo chegaram, verbo de ação ou verbo de estado? Verbo de ação. Quem chega está praticando uma ação. Então, aqui eu tenho um verbo de ação. E aqui, ó, eu tenho um predicativo do sujeito. Porque a qualidade do sujeito, quem está cansado? Quem está cansado? As meninas, elas estão cansadas. Então, a qualidade do sujeito. Então, eu tenho um predicativo do sujeito aqui e tenho um verbo de ação. Esse verbo de ação indica predicado verbal. Predicativo do sujeito indica predicado nominal. Então, tem um predicado verbo nominal, porque eu tenho a junção das duas coisas. Verbo de ação mais predicativo do sujeito. Professor, então, como que fica o núcleo desse predicado? Ele terá dois núcleos. O verbo vai ser o núcleo do predicado verbo nominal, e o predicativo do sujeito vai ser o núcleo do predicado verbo nominal. Então, eu tenho dois núcleos. Recordando, predicado verbal, ele é determinado por um verbo de ação, ou fenômeno da natureza. Núcleo é o verbo. Predicado nominal é verbo de estado mais predicativo do sujeito. Núcleo, predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal, verbo de ação mais predicativo do sujeito. Núcleo, os dois. Verbo e predicativo do sujeito. Ok? Grande abraço.